E vamos então ao assunto, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Leia, contra os dominadores do inferno, contra os dominadores do cemitério, contra os dominadores do lago de fogo, contra os dominadores da onde, disse Paulo na época dele, deste mundo, algo físico deste mundo que eu vejo. Alô? Não era um ser espiritual, um local, os dominadores não eram Exu, não era uma pombagira. Aqui diz que a luta de Paulo, e eu já vou explicar o que é principado e potestades, tá? A luta de Paulo, diz Paulo e os crentes lá em Éfeso, diz que a luta deles não era contra a carne e o sangue, não era nada pessoal. A luta de Paulo e dos cristãos lá na primeira era cristã não tinha nada a ver com isso que as pessoas fazem, brigam um com o outro, puxa tapete, é porque você toca muito, faz fofoca com a missionária, fala para o pastor, não é nada disto, isto é carnalidade. Paulo estava dizendo, não é nada pessoal, e eu já disse aqui, nós não temos nada de pessoal contra o pastor daquela, a minha luta não é contra o pastor X, o pastor A, é contra o que ele ensina. A luta, eu já vou explicar aqui, é doutrinal. Mas vamos ler. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, que é a religião, contra forças espiritual do mal no cemitério. Grifa aqui, Miguel, regiões celestes. Contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Então, quem são essas forças espirituais, mas que são do mal? Esses homens que estão aí, traz para a fogueira santa, segura a fita, leva a rosa. Então, essas são forças espirituais que são do mal, levando as pessoas ao tropeço para tomar o dinheiro delas sem nenhum escrúpulo com palavras fictícias, porque não tem na Bíblia. E por que Paulo fala nas regiões celestes? Paulo usa esta terminologia porque aonde a igreja se reúne é a região celestial. Então, a igreja tradicional evangélica, o sistema doutrinal, que nós chamamos de sistema religioso, utilizou desta frase aqui, principados e potestades, durante toda a existência da chamada igreja, dizendo que isto aqui são os demônios. E os abençoados me dizem, ora, se demônio não existe, por que é que Paulo falou que a luta dele era contra demônio? Aqui está escrito demônio? Aqui está escrito principados e potestades. Então, o que é uma potestade? Uma potestade é um poder, é um governo, é o soberano de uma nação. O Papa é uma potestade. O presidente da República é uma potestade. O governador é uma potestade. Exerce um poder. E um principado? Um principado é um príncipe, uma autoridade em um território, e está abaixo da potestade. Então, a etimologia da palavra principado vem de príncipe. Quem eram os principados e potestades no dia de Paulo? O poder religioso, os judeus, alguns eram do Império Romano.
Uai, seu app de vídeos curtos.